continuar. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, por cada igreja, Senhor Deus, que está aqui representando o Senhor, por a vida delas, por ter chegado até aqui. O Senhor sabe que não é fácil a gente se deslocar de outro canto para chegar aqui pontualmente na hora certa. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, por tudo que foi feito até agora, e te pedimos, ó Pai, a tua unção, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, a nos orientar, a nos capacitar e nos dar, Senhor Deus, entendimento, para que a tua palavra seja, Senhor Deus, tocada em nossas vidas, em nossos corações. Usa grandemente, Senhor Deus, aqui, cada detalhe, cada coisa que aqui fazemos, seja para ti, Senhor. Recebe este louvor que foi cantado, recebe, ó Deus, a nossa adoração, e responde, Senhor Deus, aquilo que nós necessitamos neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti todo o restante dessa programação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmã, mais um ano estamos aqui, né, para celebrar mais um encontro de senhoras e senhoritas. Muitas vezes a gente só fala senhoras e as senhoritas, né? Aqui é tudo junto e misturado, né? Então, estamos aqui mais um ano apresentando a Deus a nossa comunhão, o nosso encontro. E esse ano o tema é Mulheres preparando-se para a volta de Cristo. É o tema esse ano do nosso encontro, que se baseia em Apocalipse 3:11. E a oradora é a irmã Célia. Irmã Célia pode ficar em pé. Para quem não conhece, a irmã Célia, eu acho que todo mundo conhece, né? Acredito que sim. Ela vai ser a preletora para nós, aqui para ministrar a palavra do Senhor. Tá? Eu sou muito gasguita, sabe? Então, agora eu vou convidar a Larissa para fazer uma leitura em Mateus 25, de 1 a 13. Boa noite, irmãs. Vamos fazer a leitura da noite, que está em Mateus, capítulo 25, e vamos ler do 1 ao 13. Amém? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Irmãs, bem propício, né? Bem propício essa leitura.
Eu não sou muito familiarizada com esse trem aqui, é por isso que eu dou umas bobeiras, né? Agora, eu vou convidar a irmã Nicele para um canto. Já. Irmãs, a gente está um pouco assim, bem apressando, para que não estique mais para frente e as irmãs que vêm de fora não fique tão tarde para elas. Então, por isso que a gente está fazendo a coisa bem rapidinho, para que seja suficiente o tempo para todo mundo, né? Para o tempo ser um tempo favorável para todas. São dois. Muito boa noite. Vamos cantar neste momento um cântico que nos traz muita alegria, que é Cristo vem me buscar. Estamos aqui na esperança de que Ele venha e nos leve com Ele nos ares para a cidade celestial, onde não terá nem choro, nem dor, será apenas felicidade junto com o nosso Senhor. Então vamos cantar o cântico Cristo vem me buscar. Tem inclusive na folhinha que vocês receberam, na parte de trás. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Que alegria vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Amém. Vamos ficar de pé neste momento. E vamos cantar Não Tardará. Este momento. O Garçom Flávio está aqui? Não. Pronto, ok. Vamos ficar apenas de pé. Pensava que seria por um momento das contribuições, mas não será. Vamos cantar Não Tardará. Também tem no papelzinho que vocês receberam.
Oi. Irmãs, eu acredito que todo mundo está aqui sentindo falta de duas pessoas bem especiais, né? E todas duas são por um motivo muito justo. A irmã Flomena, que fez uma cirurgia, teve um problema no pé, sofreu uma queda e torceu o pé e teve que fazer uma cirurgia e está ausente, né? Está aí em Parnamirim, na casa dos pais dela. E Palmira também está ausente, quer dizer, presidente e vice-presidente, né? Foi uma coisa assim, a gente não sabe o porquê. Mas Palmira já estava programada, essa viagem de Palmira, para ficar com a Nora, que ia ganhar neném. Eu não sei nem se já ganhou, mas se não ganhou, mas está bem pertinho. Então, ela foi ficar lá com a Nora, porque já que eles moram distante, em Limoeiro, né? Eu acho que é Limoeiro. Então, ela foi para fazer companhia e ajudar lá no que for possível, no que for preciso. Então, deixou aqui na responsabilidade da irmã Flomena, com a gente e irmã Flomena à frente também. Só que teve esse problema de irmã Flomena. Aí ela teve que se ausentar. Então, nós estamos aqui, né, representando o presidente e vice-presidente. E agora eu quero saber das igrejas que estão nos visitando. Quais são as igrejas que estão nos visitando? Vão ficando em pé. Coronel Ezequiel. Que bom número, que bom. Oh, glória. Obrigada, irmãs. Muito obrigada por a vinda de vocês. Agora eu acho que tem mais, quem mais? Malhada Vermelha. A pessoa da irmã Célia e o restante da turma. Obrigada, irmãs. Sejam bem-vindas. E Serra do Doutor, chegou? Ô, glória! Irmã, sejam bem-vindas, irmã. Se sintam bem na casa do Senhor. Eu não vou dizer assim, sentir à vontade, não, porque, né, às vezes é para se sentir bem na casa do Senhor. Então, que bom que vocês... Eu acho que tem mais alguma igreja... Tem mais alguém de outra igreja? Seja bem-vinda, irmãs. Obrigada por a chegada de vocês. E tem alguém que está visitando também? Eu acho que tem, ela aqui que está visitando. Obrigada, irmã. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Todas sejam bem-vindas. Saiba que estamos bem alegres, ver a igreja aqui bem cheia. É uma alegria muito grande. Imagine, nós estamos alegres, imagine o Senhor, né? Então, é motivo de alegria a gente tem esse tempo aqui para a gente ter comunhão com Deus, com a igreja, conhecer umas às outras, dar um abraço assim bem aconchegante nas outras. E é muito bom esse momento. E agora eu vou pedir às irmãs de Coronel Ezequiel que vai ter uma participação, tá bom? Boa noite, irmãs. Nós queremos agradecer a Deus por estar com vocês neste momento aqui. E desde já queremos divulgar também o nosso convite, né, do nosso encontro de mulheres, que será no dia 29 de agosto, cujo tema será Mulheres Vivendo para um Propósito Eterno, baseado na vida da mulher samaritana. Então, desde já as irmãs estão convidadas para aquela noite estarem com a gente.
Amém, irmãs. Que louvor maravilhoso. Eu queria saber se tem mais outra igreja que quer também fazer a sua participação, ou alguém individual que quer também deixar algum louvor. Pode ficar à vontade, pode se aproximar se quiser. Alguma igreja, ou alguém mesmo, às vezes uma pessoa individual mesmo, uma pessoa sem ser, quer cantar, deixar algum um especial. Pode ficar à vontade. Tem alguém não, irmã Cristina, de lá? Não? E daqui, tem alguém que quer deixar um especial? Se quiser, fique à vontade, viu? Ninguém se manifestou? Ninguém está disposto a cantar novamente? Ah, tá. Tá bom, então. Eu agradeço demais a turma aí de Coronel e Ezequiel, sempre estão afiados, né? Cantando e cantando muito bem. Obrigada, irmãs. Deus continue assim, irmãs. E agora vamos orar para já entregar a irmã Célia, né? Que nosso combinado foi mais ou menos essa hora. Para a gente ter um momento bem especial com a mensagem, tempo bem proveitoso, para não apressar ela de ser um... Então, a gente vai já passar para ela. Vamos orar para passar para a irmã. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos que temos recebidas de Ti, Senhor. Sobretudo pela salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, que nos amou, que nos resgatou, que nos deu vida nova. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui e rogamos a Ti por tudo que vai ainda acontecer, que o Senhor esteja, ó Deus, ajudando ali a irmã Célia, colocando a Tua palavra na boca dela, que nós possamos abrir o nosso coração também para entender o Teu querer e que este dia aqui seja realmente para louvor e glória Tua, Senhor Deus, que nada venha de nós mesmos, mas sim, Senhor Deus, estamos aqui para representar o Teu povo aqui na terra, o Teu povo aqui nessa igreja. Obrigado, ó Deus, por tudo. Entregamos em Tuas santas mãos, Senhor Deus, cada vida que aqui está, cada pessoa que veio nos visitar, que possa estar aqui, ó Deus, com o coração voltado para Ti. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Amém. Irmã Célia, seja bem-vinda e fique à vontade. O tempo é seu, tá, irmã? Tá bom. Boa noite para a amada igreja. Para mim é um grande prazer estar hoje à noite aqui para trazer a porção da palavra de Deus para vocês. Estamos, sim, sentindo a falta da irmã Palmira, da irmã Filomena, estamos sentindo a falta delas, sim. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento e agradecer também pela irmã Palmira, a irmã Filomena e a Sociedade Feminina de Santa Cruz também pelo convite. Muito obrigada, irmãs. E quero agradecer também às irmãs da minha igreja que me acompanhou também, nos dando essa força. Irmãs, eu quero dizer para vocês que desde o momento em que eu recebi esse convite, eu tenho passado por muitos desafios, por lutas, mas tendo a vitória. Quero dizer para vocês também que amanhã vai fazer 15 dias que eu perdi o meu irmão. Chegou o momento, o Senhor o chamou. Sábado eu estive conversando com ele, nós conversamos mais ou menos 1 hora. E no domingo, por volta das 5 horas da manhã, eu soube da notícia que ele tinha partido. Ele não mora aqui, ele mora em Camaçari, morava em Camaçari, Bahia, agora ele está na glória com o Senhor. Então, foi um momento muito difícil. Mas estamos aqui para a glória de Deus. E também quero dizer, irmã, esse tema, ele é um tema muito desafiador para nós. Quando ele diz aqui que preparando-se
para a volta de Cristo. É um desafio para mim, é um desafio para todas vocês que estão aqui, para toda igreja se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. E não está a demorar não, viu? Não está. Então, a gente vai abrir as nossas Bíblias. Eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia. Nós temos lá em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11. Onde o Senhor diz assim, que eis que eu venho sem demora, cuideis para que ninguém roube a tua coroa, ou tome, depende da versão que você tem aí. Mas como? Como que alguém vai tomar a minha coroa que está preparada lá na glória? Como? Porque nós temos aqui um grande inimigo. Ele, inimigo de Deus, inimigo de nossas almas. Pois ele não quer que nem eu, nem vocês estejam se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que lutar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor, para um dia nós chegarmos lá na glória e receber a coroa que está preparada para nós lá. Você vai ver aqui em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, né, quando ele diz que, eu citei o versículo agora, e nós precisamos termos cuidado, zelar por essa coroa que um dia nós vamos receber lá na glória. É muito fácil dizermos que somos crentes em Jesus Cristo, difícil é ser fiel. Difícil é obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, seguir como a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir, obedecer. É o mais difícil. O primeiro obstáculo que nós encontramos quando chega o dia de culto, para irmos para a igreja. Gente, aparece tanta coisa, aparece tanta dificuldade para você não ir, bate um cansaço, um sono, você olha para a cama diz, vem que eu estou aqui te esperando. Ai, a sua vontade é de você ir mesmo, ir lá para a cama, dormir. Ai, eu não vou para a igreja hoje não, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não for, você fica em casa, nem você vai dormir, nem você vai ler a Bíblia, nem você vai ter um momento com Deus. Vai não. Obrigada, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas não deixa, Satanás. Não deixa. Porque a luta de Satanás aqui, ele vive lutando para tirar um servo do Senhor, uma serva do Senhor, dos caminhos de Deus. Então, quando o Senhor Jesus disse que cuideis para que ninguém tome, ninguém roube a tua coroa, é porque um dia, quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos receber essa coroa e vamos depositar ela lá no trono de Deus. Está aqui em Apocalipse, começando aqui do versículo 10, se você quiser ler, onde nós iremos depositar a nossa coroa lá como vitória, por ter vencido. Jesus Cristo nos disse, ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. E se Ele está nos mandando que nós sejamos fiéis até a morte, porque nós herdamos a coroa que está preparada para nós, é porque precisamos viver com o nosso coração voltado para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Ah, e agora, porque eu sou crente, eu não vou pecar mais. Somos crentes, convertidos, convertidas, lavados, remido, e lavada e remida e purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós, confiando no Senhor, um dia nós vamos chegar lá na glória. Precisa
de obediência à palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós vamos ler agora, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 25 de Mateus. Nós devemos pensar muito bem nessas palavras, como a irmãzinha já leu aqui. Jesus ele fez aquela comparação, que ele disse que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, e as lâmpadas estavam cheias também. As prudentes, elas estavam ali cuidadosas. Elas estavam ali, quer dizer que está falando sobre nós, que podemos estar sempre em oração, lendo a Bíblia, meditando na palavra. Você sabe, irmãs, que tem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e dizem, agora eu sou crente. Chega o dia de ir para a igreja, não vai. Sabia que tem muitos que dizem assim, eu estou dizendo isso porque eu ouvi muitas vezes algumas irmãs chegar e dizer para mim, ninguém manda em mim, está errado. Se eu for usar essa palavra que ninguém manda em mim, eu estou dizendo que nem Deus, nem o Senhor Jesus manda na minha vida. E a minha alma, o meu coração, o meu espírito, os meus pensamentos, eu entrego todos os dias nas mãos do Senhor para Ele cuidar de mim. Porque eu preciso do cuidado de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Nós precisamos, porque sem Ele nós não somos nada. Mas com Jesus nós seremos muito mais que vencedor. Que vencedor, assim nos diz a palavra de Deus. Então, aquelas virgens, elas estavam ali, despreocupadas, elas estavam esperando a volta do esposo ou do noivo. Elas estavam esperando. Pensando elas que, ou muitas pessoas acham que podem entrar no céu de qualquer maneira. E não pode ir para o céu de qualquer maneira. Porque, aqui em Mateus, capítulo 10, o versículo 26, diz assim, eu sou o Deus que vê o que tu não podes ver, e revela aquilo que tu não podes revelar. Então, mesmo que se chegar alguém tentar de fazer alguma coisa escondido de qualquer irmãos, ou mesmo do pastor, achando que Deus não está vendo nem ouvindo, está enganado. Porque o Senhor, a Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor estão contemplando os maus e os bons. Diz que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. E Ele sabe quem é fiel. Ele sabe quem obedece, Ele sabe quem é obediente. Ele sabe também aquele que não quer dar ouvido à palavra. Você imaginou, irmã? Vamos pensar aqui um pouquinho, se nesse momento agora, como nós estamos aqui, se nós ouvirmos o ressoar das trombetas anunciando que Cristo está voltando, o que será que iremos fazer, hein? Um certo dia, eu ouvindo uma mensagem, o pastor tinha preparado um grupo de jovens, pois ele ia pregar à noite sobre a volta de Cristo. E ele disse para os jovens, vocês ficam lá atrás, quando eu estiver falando que Cristo está voltando, todos vocês vão tocar as cornetas, anunciando a volta de Cristo. Então, quando ele começou o sermão, que chegou nessa parte, que os jovens lá atrás, eles começaram a tocar, todos que estavam na igreja saíram, correram.
e ficou uma só senhora assentada. E ele chegou para ela e disse: sua irmã. Então, só quem estava aguardando a volta de Jesus era a senhora. Ela respondeu para ele: oh, pastor, eu não corri, porque eu estou com muita dor nas pernas, não posso correr. Então, olha, a gente precisamos, irmãs, estar preparada para esse momento. Imaginou? A Bíblia nos conta que pode ser pela madrugada, pela manhã, o meio-dia, ou anoitecer, ou ao cantar do galo. Então, nós precisamos estar preparados para esse lindo momento. Já imaginou, irmãs, de estarmos, seja a hora que for, porque o próprio Jesus Cristo nos disse que nem os anjos do céu saberão, nem o Filho, só Deus sabe qual é a hora em que o Senhor vai ordená-lo a vir a essa terra buscar a sua igreja. E precisamos estar com os nomes escritos no livro da vida, pois quando partirmos, o Senhor vai procurar. E aquele que não tiver o nome lá, será que ele vai dizer: vem tomar posse do gozo do teu Senhor? Vai não, porque o nome não está escrito lá no livro da vida. É por isso que nós precisamos estar preparadas para a volta de Jesus. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo... Deixa eu olhar aqui o versículo. Quando Jesus estava falando com os discípulos e anunciando, orientando eles que eles deveriam anunciar o evangelho de Samaria até aos confins do mundo. Enquanto Jesus estava falando com os discípulos, eles viram que Jesus ia subindo aos céus. E eles, com os seus olhos fitos, olhando para aquele acontecimento lindo que estava acontecendo naquele momento, quando ele olha, ele vê 2 homens de branco ali. E aqueles homens disseram para ele: varão galileus, por que estás olhando para as alturas, se esse mesmo Jesus que tu viste subir agora, da mesma forma ele virá? Então, nós precisamos estar apercebida para esse momento. Olhe, em 2025, no dia 12 de julho, partiu um irmão meu para a glória. Esse irmão, ele era tão duro de coração, não tinha como evangelizar para ele. Ele não aceitava falar do amor de Deus para ele. Mas um certo dia, uma tarde, eu estava em casa e eu liguei para o outro meu irmão que mora em Natal também, e eu disse para ele: olha, Francisquinho, por favor, pelo amor de Deus, vá na casa de Vicente, fala de Jesus para ele, pergunta se ele quer aceitar Jesus como Salvador. E o meu irmão falou assim: Célia, eu já falei de Jesus para Vicente umas 2.000 vezes, vá em nome de Jesus, intere as 3.000 vezes agora. E no outro dia ele foi, porque meu irmão, ele teve câncer de garganta, ele não podia falar, ele não falava mais. Mas o meu irmão foi lá, esse meu irmão é crente, graças a Deus, e pregou para ele, e perguntou a ele: Vicente, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para você ir morar no céu com Jesus um dia? Se você quiser, você abalança a cabeça dizendo que sim, e também, se não quer, abalança a cabeça dizendo que não, porque Jesus tem que ser confessado. Se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós temos que testemunhar. E então ele abalançou a cabeça que sim, que queria aceitar Jesus.
Ele estava sentado, ele se levantou e ele, com um gesto, entendia pelo o movimento dos lábios, e ele disse que sim, queria aceitar Jesus como Salvador. O meu esposo ficou com ele lá no Onofre Lopes, na quinta-feira, e ele, olha, gente, como Jesus é maravilhoso. Ele olhava para a parede e apontava. E dizia, o meu esposo perguntou a ele, é o que, Vicente, que você está vendo? Com um gesto na boca, ele disse que era Jesus que ele estava vendo. No momento, a médica dele ia entrando, e ele perguntou para a médica, a senhora está vendo Jesus? E a médica era crente também. E ela disse, seu Vicente, o senhor está vendo Jesus? Ele balançou a cabeça que sim, porque era a forma dele testemunhar a fé dele em Jesus Cristo. A médica chegou perto do meu esposo e disse para ele, ele vai ter poucos dias aqui, porque o pecador nenhum vê Jesus para permanecer na terra. Isso foi numa quinta-feira, no domingo pela manhã, ele partiu para a glória. É essa alegria que traz no meu coração em saber que um dia eu vou me encontrar com o meu irmão lá na glória. E agora partiu esse outro também. Deus sabe tudo, todas as coisas. E nós temos que confiar nesse Deus que é todo-poderoso, que a Bíblia nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer, viu, minha amada? Precisa crer, precisa confiar, confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o teu Salvador e que só pode ir para o céu, minha filha, com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém entrará na glória celestial sem seguir Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque Ele é Deus. Ele veio a este mundo. Você imaginar, irmãs, o que Cristo sofreu, aquela coroa de espinho, aquelas bufetadas, aquelas cuspidas, tudo por amor de mim, tudo por amor a nós. Nós merecia o que Jesus estava passando? Não, mas Ele fez por amor. Foi por amor a nós. Porque Ele quer nos dar um lugar lá na glória. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, eu amo este versículo. E algumas irmãs sabem, porque eu amo, como o Senhor Jesus disse, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e recebereis vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós esteja também. Imagine, Jesus... Gente, eu penso assim, meu Deus, quando eu estiver na glória, eu não vou me preocupar de me levantar cedinho, até porque que lá não vai ter noite, lá tudo é dia, é a glória de Deus. Irmãs, nós não vamos ter preocupação de levantar, de fazer café, de fazer almoço, de arrumar casa, lavar louça. Gente, porque a gente trabalha tanto. Imagine se nós fôssemos ter essas lutas todinha lá no céu, trabalhar tanto assim. Nós vamos só descansar, irmãs. Louvar, adorar a Deus, ver a beleza de Deus, as ruas de ouro, onde ninguém vai roubar, não é? Os muros da cidade de pedras preciosas e nós lá dentro passeando. Hein, irmã Cristina? Imagina nós lá conversando, adorando o Senhor. Nós não vamos se lembrar de nada daqui da terra, porque o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, que é para nós não se lembrar. Nós não vamos se preocupar com o marido, nem com o filho, nem com ninguém. Lá não existe isso. Vale a pena ser crente. Vale a pena confiar em Jesus como Salvador. Vale a pena aguardar a volta de Jesus.
porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãs, mas não é naquela porta lá, não, dentro do teu coração. O Senhor está batendo. Olha, minha amada, Jesus está batendo no seu coração. Ele quer entrar, Ele quer fazer morada na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu assim: não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus? Quando eu leio esse versículo, eu fico orando e agradecendo a Deus. Eu cheia de falhas, meu Deus, de defeito. Mas o Senhor me escolheu para que eu fosse o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor escolheu você para que você fosse o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Existe prazer, alegria, satisfação melhor do que essa? É por isso, amadas, que nós precisamos ser fiel, obediente, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada de errado. Nós temos que viver na presença de Deus em oração, ler a Bíblia, estar sempre em oração, lendo a Bíblia. A Bíblia, quando o dia amanhece, qual é o primeiro lugar que você vai? Para o fogão, preparar café, porque o povo já está dizendo: cadê? Não tem café hoje não, estou com fome. Oh, Jesus, oh, glória a Deus, quando chegar no céu, nós não vamos se preocupar com isso, né, irmãs? Não. E temos que fazer, às vezes, nós temos que sair, que não dá nem tempo de tomar café. Quando chega em casa, tantos afazeres que não tem nem um tempinho de sentar para tomar café, porque já precisa ajeitar o almoço. Então, minhas amadas, eu vou dizer, foi o maior presente que o meu Deus me deu, foi a minha salvação. E foi o maior presente que Ele te deu, foi a tua salvação. Em saber que o teu nome está escrito lá no céu, no livro da vida, porque você se rendeu aos pés do Senhor, você aceitou o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Quando eu penso que Jesus levou aquela cruz tão pesada em meu lugar, e Ele anunciava para os seus discípulos que era necessário que Ele morresse. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria, Ele subia para o céu. E hoje, amadas, nós estamos aqui ouvindo um pouquinho desta palavra para nós se preparar para a volta do Salvador. Nós temos que viver com alegria quando o dia amanhecer. Oh, Deus, o Senhor não enviou o teu filho hoje à noite. Mas será que vai ser durante o dia? Então, ajuda-me, Senhor, a viver em tua presença, a não pecar contra ti. Mas se acontecer de nós pecarmos, porque nós estamos no mundo e pode correr o risco de pecarmos a qualquer momento, vamos orar, apresentar a Deus as nossas falhas, pedir a Deus que nos ajude para nós não pecar mais contra Deus. Me ajuda, Senhor, dá-me força, porque sem a presença de Deus, sem a ajuda de Deus, nós não podemos nada. Nada. Por isso que nós precisamos dele em nossas vidas. Aqui em Mateus 25:31, ele diz: e quando o Filho do Homem vir em sua glória, todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as suas ovelhas
e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mas eu fico pensando, sabe, irmãs, quando ouvirmos o ressoar da trombeta, das trombetas, os anjos vindo, olhar para o céu, ver os céus abertos, ver a glória de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, e vindo Jesus nas nuvens para arrebatar sua igreja, aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, que não quiseram nem ouvir falar de Jesus, que tem pessoas assim, que não quer nem ouvir. Um dia, irmãs, lá em Lajes Pintadas, numa programação da Sociedade Feminina, a gente saiu convidando, e eu cheguei numa casa, bati palma, saiu uma criancinha. Eu disse, minha querida, a sua mamãe está? E ela falou, sim, está. Eu disse, eu queria falar com ela. Lá de dentro ela respondeu, é crente? É. Eu disse, sim. Pode ir embora, que eu não quero saber do seu Jesus, não. Tá bom. Vou fazer. Bem, eu ia levar o convite para ela ir assistir o culto conosco, falar do amor de Deus, falar do que Cristo fez por ela lá na cruz do Calvário. Ela disse que não queria saber do meu Jesus. Pronto. Amadas, não demorou muito tempo. Aquela mulher, ela saiu dentro da cidade de Lajes Pintada, pedindo pelo amor de Deus que fosse um crente na casa dela, orar pela filha dela, que a filha dela estava morrendo. A gente precisa saber pensar no que vai sair na boca. As palavras têm poder. Se as nossas palavras não tivessem poder, como era que nós estamos orando a Deus, crendo que o Senhor vai ouvir as nossas orações e responder? Então, precisamos ter cuidado naquilo que a gente vai falar. E foram. Eu não estava mais lá em Lajes Pintada quando ela saiu pedindo que fosse alguém, um crente na casa dela, levar a palavra, orar pela filha dela. Mas os outros irmãos lá foram. Oraram, leram a palavra. E aquela menina, ela creu, ela aceitou Jesus como Salvador. Mas ela não passou muito tempo lá em Lajes Pintadas, não, porque o Senhor o chamou para a glória. Porque Deus, Ele sabe do meu coração, Ele sabe dos nossos corações. O salmista escreveu que ele diz que ainda a palavra não tem chegado na minha boca, Senhor, mas Tu já sabes o que eu vou dizer, o que eu estou pensando. Porque Ele é Deus, Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui no versículo 34, ele diz, então dirá o rei ao que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gente, que palavras lindas, dita por Jesus Cristo. Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para aqueles que o aceitaram. Agora, para aqueles que rejeitaram a palavra, para aqueles que estavam na igreja, irmão, sabia que tem irmãos, irmãs que estão na igreja, vai para a igreja, tem até irmãos que não perdem um culto, mas o corpo está ali, mas o pensamento, a mente está muito longe. Eu fico agoniada
Quando eu vejo uma pessoa na igreja com o celular na mão, tá ali, olha, os dedos não param. Gente, eu tenho que orar, eu tenho que pedir força a Deus para mim não chegar lá, porque a vontade que eu tenho é de ir lá e tomar e guardar e só entregar quando terminar. Porque você não foi para a igreja, você não foi para ouvir a palavra. A Bíblia nos ensina que o ouvir, que o crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como é que você vai crer se você não está ouvindo? Ou você está ali, mas você está conversando, sabe Deus com quem? Então, deixa o celular em casa e vá para a igreja, vá ouvir o que o seu pastor vai pregar nesta noite. Ver o que a esposa ou uma irmã ou o irmão vai falar nesta noite. Ele vai falar de coisas boas. Ele vai falar de Jesus Cristo. Ele vai anunciar a salvação. Aí eu ouvia, tinha pessoas, eu não vou para a igreja hoje não, porque o pastor só diz uma coisa só. Ele só vai ler, ele só vai pregar o que está na Bíblia. Ele não pode falar aquilo que não está na Bíblia. Porque se ele for pregar aquilo que não está na Bíblia, ele não está certo, está errado. Então, olha, amadas, aqui no versículo 41, do mesmo capítulo, aonde o que o Senhor dirá para aquele que rejeitou a palavra, que rejeitou a Jesus. Ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ei, isso aqui não vai ser pastor, não vai ser esposa do pastor, não vai ser uma irmã, não vai ser um irmão que vai dizer não. Quem vai dizer é o Rei dos Reis, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, mas eu curava no teu nome, eu orava, eu expelia demônios no teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se lembra de Noé? Quando Noé estava pregando, anunciando, Noé passou 120 anos pregando o evangelho, construindo aquela arca, anunciando que Deus ia exterminar o mundo com chuva. O que é que eles faziam? Iam rir, criticar, dizer que Noé estava louco. Deus é tão maravilhoso. Agora eu pergunto, só foram salvos 8 pessoas. Irmãs, vamos pensar comigo nesta noite. Será que Noé não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha avô, não tinha tio, não tinha primo? Será que Noé era ele o único no mundo os 3 filhos dele e a nora? Não. Só que ninguém nunca deu ouvido às palavras que Deus punha no coração de Noé para ele falar. Mas quando eles viram a chuva cair, a água subindo, eles correram. E chegou lá: Noé, abre-nos a porta. Olhe, se Deus tem deixado Noé fechar a porta, quando o primeiro que batesse, Noé dizia: ai, pode ser meu primo, minha prima, meu tio, aí eu vou abrir para eles entrar. Noé disse: não foi eu que fechei a porta, foi o Senhor. Quando aquelas virgens foram, aquelas lâmpadas dela tinham tão pouquinho azeite, mas as virgens prudentes, as vasilhas estavam cheias, as suas lâmpadas também, o seu coração estava cheio da palavra, estava cheio do amor de Deus. Então elas disseram que dá um pouquinho do teu azeite. Elas disseram: não, de maneira nenhuma eu posso dar, não. Se eu for te dar, vai faltar para nós também. Agora vá comprar. Imagine se dava tempo elas ir comprar. E elas foram comprar. Quando ela voltou, o noivo já tinha chegado, já aquelas 5 virgens já tinham sido guardadas por Deus. Mas ela estava batendo na porta: abre-nos, Senhor. Não, eu não vos conheço. Aí você diz: mas
como se estava lá na igreja todos os dias e Jesus vai dizer que não conhece? Não, porque estava na igreja, mas não estava ouvindo a palavra, não estava obedecendo, não estava fazendo a vontade do Senhor, estava fazendo a vontade da carne. Olhe, Satanás, ele cochicha no teu ouvido, ele cochicha no meu ouvido, está repreendido em nome de Jesus. Mas Deus fala no nosso coração. Deus, Ele fala no nosso coração. Eu estava um certo dia em casa, eu disse, Senhor, depois eu orei e pedi perdão ao Senhor por essa palavra que eu disse assim, Senhor, acho que eu vou ligar para a irmã Palmira, porque, Jesus, eu não sei se eu vou conseguir. E Deus falou, sabe o quê? No meu coração, naquele momento, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. Naquele momento eu fui orar, pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele me escolheu. Quando o Senhor falou no coração da irmã Palmira, da irmã Filomena, no coração das irmãs, porque foi o Espírito Santo de Deus que propôs no coração de cada um. Então, eu estou aqui, irmãs, deixando para vocês as boas novas da salvação. E eu peço a Deus, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nas vossas mentes, no vosso coração. A senhora, irmãzinha, aceita Jesus nesta noite. Porque o amanhã, irmãzinha, não pertence a nós, não. Hoje está fazendo 15 dias que eu estava conversando com o meu irmão. Ele lá em Camaçari, eu ali na Malhada Vermelha. Eu estava debulhando feijão e ele disse, Célia, se eu pudesse estar aí agora para debulhar feijão, mas tu. E no outro dia ele não estava mais aqui. Sabe por quê, irmãs? Porque a nossa vida não pertence a nós. É a Deus. Nós temos que lançar os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, todos os dias entregar na presença de Deus, para Ele estar sempre cuidando de nós. Esse ano, a gente estava em casa, de repente a gente soube da notícia de uma prima da gente que, de repente, ela partiu. A pena que faz porque ela foi sem Jesus. Mas não foi porque ninguém fosse lá levar a palavra, não. Que fazia menos de 15 dias que eu tinha convidado ela para assistir um culto e ela disse que não. Eu não tenho tempo não, Célia, eu tenho o que fazer, mulher, eu vivo trabalhando demais, eu não vou nem para a minha igreja, eu vou para a tua. E aí? Que deixou tudo, foi embora, esse é o nosso erro. Dizer, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu estou tão cansada, eu não posso. Quinta-feira nós estávamos na igreja, Sociedade Feminina reunida lá em Malhada Vermelha. Tinha 5 irmãs, não era a irmã Irene? Irmã, mas foi um culto tão lindo, um culto tão abençoado. Nós sentíamos a presença de Deus. Tanto quando terminou, a irmã disse, parece que tinha umas 150 pessoas aqui na igreja. Por quê, irmã? Porque lá nós estávamos adorando o Senhor, era a presença do nosso Deus, era o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que estava ali conosco e está aqui conosco nesta noite também. Então, irmãs, eu deixo esta palavra e que vocês levem consigo para pensar mais no Senhor Jesus Cristo, orar mais, ler mais a Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque nós não sabemos se amanhã temos força de levantar as nossas vozes para buscar o Senhor. Nós não sabemos, não. Então, vamos fazer hoje, porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a nós, pertence unicamente a Deus. Então, irmãs, eu quero, desde já, agradecer
a todas as irmãs que estão aqui, que vieram para me ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para dizer. E que Deus nos abençoe grandemente, irmãs. E o versículo que eu vou deixar para a meditação das irmãs, sempre que lembrar, lembre de João 14, verso 1. Lembrem bem que o Senhor, que Jesus foi preparar morada. Se ele disse que ele foi preparar morada, preparar casas, né? Não, se não fosse uma mansão. Ei, não é qualquer casinha não, viu? É mansões feitas de ouro, pedras preciosas, lá na glória celestial. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus abençoe cada uma de vocês, levando vocês para casa, e a mim também, a nós também, irmãs, em segurança, para que todos amanhã esteja tudo pronto para a igreja, para ir louvar e adorar o Senhor. E que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por esse momento. Apresentar a Ti, ó Deus, cada irmã que estão presentes aqui, os irmãos também, ó Deus, aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que o Senhor esteja no seu lar, guardando, despertando, Senhor, para amanhã à noite, todos estar na igreja com uma só fé, num só amor e num só Espírito, adorando ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. E obrigada, irmãs. Obrigada, irmã Célia, muito obrigada. A palavra do Senhor sempre nos edifica, sempre nos enche, sempre nos... Cada dia a gente sente mais sede de ouvir a palavra de Deus, porque Ele é fiel. E, assim, dentro do tema que a irmã explorou aqui, tem a distração, né, irmã? O perigo da distração. Muitas vezes a gente se distrai com pouquinha coisa. Pouquinha coisa tira a gente do foco de servir a Deus. E o cuidado que a gente deve ter, cada uma de nós devemos ter, é com a distração. Não se distraia com pouca coisa, não, nem com muita, tirando o foco de servir ao Senhor Jesus, porque isso é muito interessante e nós não sabemos realmente o dia, nem a hora, nem minuto que Ele vai vir nos buscar, né? E a gente tem que estar preparada para qualquer hora Deus vir buscar a gente, né? Isso a gente sabe que isso é a realidade, né? A realidade é essa. Não tem outro arrodeio, não tem outra alternativa, não tem outro caminho a não ser o caminho do Senhor Jesus Cristo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro agrada, para poder Ele fazer o desejo do teu coração. Amém? Então, irmãs, eu agradeço, nós, a igreja, agradecemos todos vocês que estão aqui, agradecemos as irmãs daqui da casa, que deram o melhor de si, de uma coisa ou de outra, nos bastidores, fizeram algo que a gente muitas vezes não vê, mas cada uma teve o seu desempenho aqui para que isso acontecesse, para que esse momento acontecesse. Então, estamos aqui como igreja, agradecemos às irmãs de casa e agradecemos às igrejas co-irmãs que vieram, que fizeram os seus sacrifícios para chegar aqui, que eu sei que nada é fácil, mas estão todas aqui. Irmãs, muito obrigada por cada uma. Obrigada. E a irmã Célia falando sobre o acontecimento com o irmão dela, aí eu digo, meu Deus, irmã Cristina, quando a irmã Cristina veio, aqui também tinha acontecido. A bichinha veio assim com o coração
arrebentado. Eu digo, mas já pensou que coincidência foi desse jeito também com a irmã Cristina. Mas Deus é fiel e a gente dá uma recuperada sabendo que isso a gente sabe que isso acontece, né? E quando vai com Cristo a gente fica mais aliviada, não é isso? Então, irmãs, nós queremos agradecer e vamos orar encerrando. Eu acho que a gente nem vai mais cantar o hino que a gente ia cantar. Ou dá para cantar, não dá? Dá, pois chega a cantar para a gente terminar, né? Aí pronto, faz isso. Você já canta e já ora encerrando, tá certo, minha amada? Vamos cantar neste momento o cântico chamado Jesus Virá. Vamos ficar de pé. A gente já aproveita e já ora encerrando no final. Lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Paz e descanso posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser a nossa paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Vamos orar neste momento. Nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de misericórdia que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigada por esse momento, por ter capacitado todas as irmãs que estavam envolvidas neste evento maravilhoso que foi feito exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque o Senhor continua sempre nos abençoando e nos fortalecendo neste caminho de fé. Esperamos, Senhor, ansiosamente a Tua volta e durante essa espera que o Senhor nos mantenha sempre apercebidos quanto à Tua palavra e também instigando uns aos outros para que nos mantenhamos firmes nela. Essa é a minha oração nesta noite. Faça com que todas as irmãs aqui, os irmãos todos, voltem em paz para suas casas, para seus lares. Abençoa a viagem, os motoristas. Abençoa o Teu povo, Pai. Esteja conosco, nos protegendo. Em nome de Jesus, amém. Agora, irmã Célia. Isso é um mimozinho, irmã Célia. A igreja preparou para você uma lembrancinha. Né? Quem está tirando a foto?